Ô, PVC, para a gente encerrar o assunto Flamengo, né, teve uma decisão, uma nova decisão da Justiça, né, que envolve o bloqueio do valor que o Flamengo tinha pedido em relação aos direitos de transmissão. Então, a Justiça determinou o repasse aos clubes de uma parte daquele valor bloqueado. Explica para a gente o que aconteceu. Eram 83 milhões de reais o valor bloqueado. Eu até tinha informação antes que eram 77 milhões, mas eram 83 milhões de reais bloqueados. O Flamengo tem uma narrativa de que ele ganhou a questão porque a juíza mandou manter bloqueado 17 milhões de reais. Mais um voo do Urubu Brabo, estamos no ar. PVC aí não querendo, né, admitir que o Flamengo ganhou. Ele que é palmeirense, né? E fica aí contra o Flamengo, falou besteira da outra vez, falando que o Flamengo estava errado. E nesse vídeo também ele vai falar a mesma coisa, né? Ele não dá o braço a torcer dizendo que o Flamengo está certo e o Flamengo está procurando seu direito, e nem que o Flamengo, né, ganhou mais uma. A Justiça determinou que a parte que cabe ao Flamengo foi bloqueada, porque com certeza os clubes iam dar calote no Flamengo. Vamos lá? Vamos curtir esse vídeo? Já deixe sua curtida aí, comente no vídeo e hype esse vídeo aí, galera. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar o canal a crescer. 7 milhões de reais. Mas só para a gente explicar para o pessoal, né? O valor estava bloqueado, né? Vocês lembram, né? O Flamengo entrou na Justiça pedindo o bloqueio de parte da verba dos direitos de transmissão, porque ele não concordava com a divisão num certo aspecto ali sobre as questões do pay-per-view, que ele não concordava. Os 30% da audiência, né? 30% porque você da audiência, tem, perfeito. nos contratos da Libra e nos contratos da Liga Forte União, nos dois casos você tem a definição de 45% do valor é igualitário do dinheiro de televisão, 30% é pelo desempenho no campeonato e 30% por audiência. Diferentemente da Liga Forte União, que definiu bem o que é o critério de audiência e não tem ninguém reclamando desse critério, são 30% de audiência que não estava muito claro, tinha 6 hipóteses para definir qual seria o critério de audiência. O Flamengo queria o critério 6, a hipótese 6, que era basicamente o cadastro do pay-per-view. Ele tem 22% do cadastro, dos torcedores cadastrados no pay-per-view. Bom, a juíza tinha bloqueado o valor integral, 83 milhões de reais. E o Flamengo, a liminar, dava ganho naquele momento. Era uma medida liminar, portanto provisória, dava o bloqueio de 83 milhões de reais. Há 3 semanas, a desembargadora Lúcia Helena do Passo determinou que ia bloquear só o valor do contraditório, ou seja, do valor em discussão, mas deu um prazo de 7 dias úteis para o Flamengo apresentar um cálculo de quanto ele achava o correto para não ser o bloqueio integral. O Flamengo, segundo o relato da desembargadora ontem, ela deu um pito no Flamengo, inclusive, dizendo: vocês não me deram nem o cálculo. E a juíza ontem determinou, a desembargadora Lucilena do Passo determinou o bloqueio de apenas 17 milhões, o equivalente a 20% do total. Que é referente ao valor que está sendo debatido, né? Ao valor controverso. Ao valor controverso. Ela bloqueou só o valor controverso. O Flamengo argumenta que ganhou porque a juíza determinou o bloqueio do mesmo jeito. Mas a pergunta é... A gente tem a nota do Flamengo, aí a gente solta a pergunta. Por que o Flamengo não pediu o bloqueio integral antes? E aí, justamente para a gente entender esse passo a passo, né? O Flamengo soltou uma nota dizendo que entende que a decisão faz justiça e reconhece a legitimidade dos argumentos apresentados, baseados no cumprimento do Estatuto da Libra, que exige a aprovação unânime dos clubes para qualquer alteração nos critérios de rateio da receita de transmissão. Então, pela narrativa do Flamengo, o Flamengo entende que como ela manteve esses 20% bloqueados, isso representa que sim, essa questão precisa ser melhor debatido. Se ela não liberou tudo, é porque tem esse problema de fato. Mas é o problema... E aí a pergunta que fica é, então por que o Flamengo não pediu o bloqueio só desse percentual e pediu o bloqueio de tudo? E aí aquele debate sobre a asfixia dos clubes, se o Flamengo teria o intuito de prejudicar os clubes. Então, são versões diferentes sobre o mesmo fato nesse tema que é difícil, denso, complexo. Outro ponto importante, não é uma briga Flamengo e Palmeiras. Quem está reclamando mais, para o Palmeiras esse dinheiro faz menos diferença do que para o Santos, que teve 9 milhões de reais bloqueados. O Grêmio teve 12 milhões de reais bloqueados, o Atlético teve 12 milhões de reais bloqueados,
O São Paulo teve 14 milhões de reais bloqueados. Então, é o dinheiro de 9 clubes, de 8 outros clubes, além do Flamengo. Mas o ponto central é, no meu ponto de vista, desde o início, eu sempre disse o seguinte: acho correto o Flamengo discutir na justiça. Acho incorreto bloquear o valor integral de um contrato que tem 4 anos mais e que tem como garantidor a Rede Globo. Isso eu não estou me apoiando em mim, na minha opinião, na minha cabecinha aqui. Eu conversei com o Walter Maierovitch, que é um jurista importante. Eu conversei com o Andrei Kampf, que é um advogado do esporte que tem a coluna aqui no UOL de direito esportivo. Então, existem possibilidades de análise do caso. Nenhuma possibilidade de análise desse caso é estapafúrdia. Não existe isso. Não, é um tema muito sensível, muito intrincado. Complexo. Sim. E o Flamengo tem a versão dele, né? De que agora, em relação à decisão da juíza, disse isso, né? Que como esse valor continua bloqueado, de fato, há um problema ali a ser debatido. Esse é o ponto de vista do Flamengo, que entende que esse percentual da audiência não foi distribuído, ou os critérios não estavam claros. Enfim. Ô, Brás... Só Luísa, diga. Só ressaltando que o Flamengo já deixa claro que vai pleitear aperfeiçoamento da decisão para que o critério seja estendido para a próxima parcela a ser paga pela Globo. Mas a desembargadora já avisou que vai ter um novo passo. Mas a decisão da desembargadora é que se decida isso na arbitragem. Então, ela está dizendo o seguinte: na minha alçada, acabou. Discuta-se isso na arbitragem. Foi o que ela determinou. Então, veja como não tem nada estapafúrdio. A desembargadora determinou que ela chegou até o limite dela e que o resto se discute na arbitragem. Sim. E aí continuou, né? Eu acho que manteve aí, cada um com a sua versão, já que ela não liberou tudo também, tem esse lado do Flamengo também, né? Então, acho que continua aí essa guerra de versões, a gente vai acompanhando essa história.